Flamengo 1, Internacional 0, duelo de gigantes, que você vai entender toda a parte tática agora, de um jogo que ainda tem volta. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo. O Flamengo sai vencedor no confronto contra o Internacional, mas é um duelo que ainda tem sua volta no Rio Grande do Sul. Tô com 20 anos da Alicane, estudou as características dessa partida, que a gente sabe que ainda vai ter uma situação diferente, mas um jogo muito bom. Acho que o Flamengo fez um primeiro tempo bem interessante. O que você tem para falar aí? Tudo aberto para a volta. E é um Flamengo impositivo, sim. É um Flamengo que, em questão de estrutura, conseguiu se sobrepor ao Internacional, principalmente na primeira etapa. É um Flamengo impressionante na pressão ofensiva, a gente vai trazer número para justificar isso. E é um Internacional que cresce ao longo do jogo, que no segundo tempo consegue dominar territorialmente o Flamengo e que, com uma estrutura que monta no final da partida, pode ter encontrado um caminho interessante para o jogo da volta. A gente vai detalhar tudo isso, tá? Mas, ó, tá chegando torcedor do Inter, torcedor do Flamengo. Deixa o like, né, William? A galera tem que ajudar a gente com esse like aí. E a inscrição é importante também. Dá aquela moral, se inscreve, dá uma olhadinha no plano de membros. As duas equipes, a gente tem playlist tanto do Flamengo quanto do Internacional. Então dá para maratonar legal. Vamos para análise? Vamos nessa, eu começar a entender, já tá na tela o posicionamento inicial do Flamengo no primeiro tempo, com o Léo Ortiz, zagueiro da direita, Léo Pereira, o zagueiro central, e o Alan caía muito ou por aqui ou centralizado, e muitas vezes o Jorginho fazia essa função. Pouco importa o volante, os dois transitavam entre funções nesse 3+1. Repara no Alexandro. Não é que ele era um ala, porque o ala é o Samulino. Do outro lado, o Emerson Royal é o ala direita com o Luiz Araújo para dentro. Do lado esquerdo, o Samulino é o ala esquerda e o Alexandro é o meia esquerda. Claro que ele não vai ser um Luiz Araújo, não vai chegar tanto no último terço. É quase um volante pela esquerda. Exato, mas ele vai ocupar essa área por aqui, vai ocupar esta faixa do campo por aqui e vai apoiar a construção, tanto também quanto a articulação deste jogo do Flamengo. Que tem, nesse lance, por exemplo, o Wesley saltando por ali, e isso vai ser importante ao longo da partida. A jogada vai seguir e a gente vai entender o Luiz Araújo um pouco para dentro, mas como um ponta nesse momento, o Emerson Royal explorando muito esse corredor, com o Samulino na ponta, o Plata e o Bruno Henrique, dois atacantes. É um 4-1-5, dá pra gente falar dessa maneira? Ou pelo menos vai o Alexandro e o Emerson Royal numa linha parecida, alinhados com o Jorginho nesse momento, e aí o Flamengo com uma linha com 4 jogadores mais à frente. Isso é muito interessante e acho que é um Flamengo que coloca 4 caras, porque o Inter marcava, e eu vou mostrar, num 4-4-2. E aí sempre, agora sim, Juninho, Vitão, Aguirre e o Bernabé subiu no Emerson Royal. O Wesley subiu a marcação com o Thiago Maia, o Alan Rodrigues e o Bruno Tabata, e a dupla de ataque mais à frente, o Ricardo Matias, que acompanhava sempre o primeiro volante do Flamengo, e o Alan Patrick, que subia a marcação nos jogadores do time do Flamengo de construção. E é engraçado ver, né? O Ricardo Matias até antes do Wesley e do Alan Patrick no lance. Exatamente, ele acompanhava sempre o primeiro volante do Flamengo, né? E aí o Flamengo conseguia ter superioridade numérica, porque quando o Emerson Royal atacava a última linha, você tinha Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gonçalo Plata e Samulino. E aí o Flamengo ficava no 5-4 contra o Internacional. E isso foi um dos fatores decisivos para o Flamengo ter tanta imposição. Nessa jogada não deu certo. Flamengo lá com o Samulino do outro lado do campo. Aqui dá para ver de novo. 4 jogadores do Inter, 4 jogadores do Inter, 2 jogadores. 4-4-2 nessa marcação contra o time do Flamengo nesse momento. Assim que o Inter marcou, ele compensava como? Trazendo o Bruno Tabata para ser um jogador a ficar colado no ala esquerda, o Samulino, e o Wesley para ficar colado no Emerson Royal. Os dois zagueiros encaixados, os dois atacantes do Flamengo, e aí a jogada vai seguir e vai virar para esse lado. E aí é interessante, o Alan Rodrigues subia sempre para fazer essa pressão. O Alan Rodrigues marcava o zagueiro, o Alan Patrick marcava um volante que descia e o Ricardo Matias ficava entre um zagueiro e o volante. Entre o zagueiro e o primeiro jogador da construção do Flamengo. E essa seta é porque o Alan Rodrigues subiu, mas ele vai ter que retornar para o meio-campo para fazer esse balanço. O Flamengo vai rodar a bola mais rápido do que o Internacional consegue rodar essa marcação, consegue balançar essa marcação. E aí o que é interessante? O Wesley, quando a bola vem para a esquerda, ele vai subindo o Léo Ortiz, o Ricardo Matias está marcando o Léo Ortiz por aqui, mas normalmente marcava ou o volante ou o Léo Pereira e o Alan Patrick ficava do outro lado. Não vai dar tempo do Wesley sair daqui e marcar o Emerson Royal. O desencaixe está aí. O desencaixe é esse. E aí o Bernabé
vai ficar no 2 contra 1 contra o Emerson Royal e também contra o Luiz Araújo nessa jogada. É a jogada que o Luiz Araújo vai fazer o corte pro meio e ter uma boa finalização. O Wesley vai tentar recuperar, aqui o 2 contra 1 formado, o que é muito interessante. O Wesley vai chegar a marcar nesse momento o Emerson Royal e aí a gente vê uma linha com 5 jogadores do Inter para 5 jogadores do Flamengo. É assim que o Internacional estava tentando compensar essa jogada. Claro, o Bernabé subindo também no Samulino na jogada nesse momento, né? E aí acontece a tabela, acaba não saindo a jogada para o Flamengo. O lance seguinte aqui da análise, aí sim, a gente vai conseguir entender o Luiz Araújo. 3 jogadores do Inter muito colados para cá, muito do lado esquerdo para fazer essa sobrecarga do lado do campo. O Flamengo vai girar a bola com o outro lado. Nesse momento o Jorginho tem ela, o Jorginho vai ficar com a bola. O Ricardo Matias sempre tentando se aproximar desse volante para não deixar o volante do Flamengo jogar com tanta tranquilidade assim. O 4-4-2 formado e o Alan é muito importante nesse lance. Olha a jogada que faz o Alan, bem posicionado, com pouca marcação, é verdade, porque o Ricardo Matias está longe dele, ele mapeia o campo e já vai dar uma passe de primeira. E aqui você balança rápido, aqui você faz com que o Inter não consiga recuperar. E aí a gente vê 2 jogadores, o Emerson e também o Luiz Araújo contra 1, o Bernabé. O Wesley até se recupera, mas para no lance. E aí o Luiz Araújo, que fez o corte pro meio, vai ficar livre para fazer o que ele melhor sabe fazer, que é uma batida da entrada da grande área, colocado para o goleiro ter que trabalhar. O curioso desse lance é que, beleza, tem a estrutura do Flamengo com os jogadores na última linha, mas como uma quebra de linha, que é o passe do Alan, muda completamente o sistema. Exatamente. A ideia do Flamengo está montada ali, mas se você não tem uma situação que possa quebrar, às vezes a defesa consegue fazer o corte. E o que rolava? O Tabata subia quando a bola ia para a direita, quando a bola rodava, o Tabata descia, o Wesley subia, e aí quando a bola vinha à esquerda do campo. Né? É que você faz a linha de 5 dependendo do lado que tá. Exatamente, o Tabata descia para a linha de 5, o Wesley descia para a linha de 5. Se a bola vai da direita para a esquerda mais rápido do que o Wesley consegue fazer essa compensação, que foi o que a gente mostrou no lance anterior, é difícil demais para o Inter conseguir marcar. E aí vai gerar esse 2 contra 1, vai gerar essa vantagem para o Flamengo. E aqui de novo, todo mundo no 1 contra 1 na defesa, o Thiago Maia até um pouco mais atrás. O Samulino, marcado por 2 jogadores, mas a sobra do Vitão que está no Bruno Henrique por ali. E também tem o Alan Rodrigues se aproximando dali. Ele está contra 3 caras. E é tão importante o 1 contra 1 dele. Em 2 dribles, ele vai passar os 3 caras. E ele vai ficar no 1 contra 1 contra o Vitão, que tem que marcar o Bruno Henrique, que tem que marcar a chegada do Alan Dentro da área, a superioridade total do Flamengo nesse lance. Exatamente. E aí o Thiago Maia consegue se recuperar e gerar o escanteio. No escanteio, gerado por uma jogada de 2 contra 1 do lado do campo e do Samulino com um drible espetacular para passar por 3 caras, aí o Flamengo vai fazer o que faz de melhor. Queria chamar a atenção até se você puder voltar, Matheus. Vamos lá. No início da jogada, quando o Samu vai pro individual, você percebe que aqui tá povoado de jogadores do Internacional. Tem 5 jogadores para 2. Mas você percebe aqui dentro da área, ó, 2 para 2. Você percebe que é aí que talvez o desencaixe. Porque mesmo assim não conseguiram, com vários jogadores, não conseguiram matar o Samulino na jogada e mesmo assim teve superioridade do Flamengo. Se a gente for ver aqui, se a gente for contar, você tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Flamengo para 3 jogadores do Inter, né? Porque 3 jogadores do Inter ficaram no drible que deu o Samulino. E a jogada é espetacular. É por isso que o Samulino joga para fora. É por isso que o Samulino joga mais colado na lateral, para ter esse 1 contra 1 mais vezes. E daí chamar a atenção do 3-2-5 habitual do Flamengo, você percebe como mudou. Sim. O 2 talvez seja o Alexandre hoje, porque um dos volantes desce para fazer a construção em 3, o Emerson Royal espeta e o Alexandre vem fazer essa saída com outro volante e o Samulino fica amplitude com o Emerson Royal. Exatamente. E em muitos momentos isso vira um 3-1-6, porque o Alexandre passa a fazer parte da última linha também. E aí na jogada do escanteio é o que o Flamengo mais gosta de fazer, como mais tem resolvido os jogos. Já fizemos até vídeo sobre isso aqui. Já tem vídeo só sobre as jogadas de bola parada do Flamengo. Essa é mais uma espetacular. Quem vai marcar essa bola de cabeça é o Vitão, que é o zagueiro maior, o zagueiro mais alto do Internacional. Muito bom zagueiro, por sinal. Muito bom, espetacular, e o jogo dele é bem interessante também ontem. Você tem o Alexandro segurando o Vitão, não de um jeito faltoso, mas bloqueando o Vitão como se fosse um pivô de basquete. Bloqueio do basquete. Exatamente. E aí você tem o Bruno Henrique marcado ali, até acho que é o Bernabé na jogada, marcando o Bruno Henrique, né? E não é pro Bernabé subir com o Bruno Henrique, é só para ele atrapalhar o Bruno Henrique na movimentação que ele vai fazer. A batida de escanteio acontece, o Vitão tá sendo segurado pelo Alexandro, o Alexandro não deixa com que o Vitão chegue perto do Bruno Henrique, e o Bruno Henrique sobe sozinho. E o Bruno Henrique já tem uma impulsão, né, grande, sobe bastante também, sozinho, fica mais fácil. Não, é espetacular esse lance, é uma jogada simples, é verdade, né? É só um bloqueio para não deixar com que o zagueiro chegue no atacante, mas é muito bem pensado. E o Flamengo dá exemplos ao longo da temporada que é muito bem pensado e faz muito sentido e consegue fazer gols dessa maneira. É só a gente pegar o tanto de gol que tem os zagueiros, né? Exato. O Léo Pereira, o Léo Ortiz, o tanto de gol em bola parada que tem é absurdo. Gols decisivos, até por né? isso a gente fez a análise só da bola parada. Claro, o Bruno Henrique também é um jogador que chama atenção nesse quesito, mas a gente fez mais voltado aos zagueiros, porque existe bloqueio, existem formas diferentes de bater e decide jogo.
1-0, decidiu um jogo que, em teoria, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas um jogo truncado. Tanto que o último jogo na Copa Libertadores do Flamengo foi resolvido pelo Léo Pereira, numa jogada de bola parada, né, contra o Tátira. E no Brasileirão, recentemente, No Brasileirão, contra o Bragantino, contra, Fluminense. Atlético Mineiro. Alguns jogos em sequência. Todo jogo praticamente do Flamengo. Quando tá complicada a situação, resolve na bola parada. Isso é muito mérito. Muito, porque, muito é bola mérito. parada. Cara, muito mérito, porque Não fica é cada sorte. vez mais difícil. Os adversários cada vez marcam mais isso e estão mais preparados para isso e você vai arranjando soluções. Bloqueio do Alexandre a gente não trouxe naquela análise. Agora você já trouxe uma situação diferente. Mostra um padrão, uma repetição, algo que dá a ideia de uma ideia de jogo, com o perdão do pleonasmo, né? E outra coisa, é muito interessante falar isso. Não é sorte, não é uma bola alçada, é muito treino. E quem treina é o Rodrigo Caio, que era um cara especialista na bola parada também e que tem que ser muito lembrado quando a gente fala dessa bola parada muito qualificada do Flamengo, né? Ainda assim, o Flamengo, depois do gol, vai tentar pressionar. E um dos pontos principais do primeiro tempo do Flamengo é essa pressão que o Flamengo consegue fazer. Aqui o Flamengo perde a bola, sobe marcação para tentar tirar o espaço do Inter. Repara como o Plata estava do outro lado do campo e veio aqui para fazer essa pressão pós-perda. E aqui a gente coloca uma estatística. Passes por ação defensiva, o PPDA, que está em inglês, Passes per Defensive Action, né? 2,7. Significa que o Flamengo permitia que o Internacional desse menos de 3 passes até conseguir uma ação defensiva. Um desarme, um corte, uma interceptação. No primeiro tempo, né? Isso no primeiro tempo, exatamente. Ainda assim, no segundo não muda tanto. O Flamengo tem 3,2 no segundo tempo. Só que esse número do primeiro tempo é espetacular. Até porque a gente chama a atenção que a gente fez contra o Bragantino, essa mesma estatística, e foi 3, se eu não me engano, né? Foi um pouco mais de 3. Tanto que a gente até brincou que o gol do Bragantino saiu em 3 toques, foi uma jogada de meio campo. Exato. Mas, cara, isso é algo habitual. É algo que já vem... a pressão do Flamengo é tão bem feita que com vários times diferentes você tem conseguido esse número expressivo de PPDA. É um número espetacular. E assim, a gente tenta entender o que fez o Flamengo dominar tanto o Internacional no primeiro tempo. Foi só o Flamengo jogar em casa? Não. Foi só o Internacional ter receio? Não. Foi o Flamengo conseguir pressionar o Internacional. Foi o Flamengo conseguir manter a posse da bola com qualidade, mas também, quando perdia a bola, já conseguir pressionar e já conseguir retomar. Nessa jogada a gente mostra, foram 2 passes, o Flamengo foi lá e roubou a bola. Tem até uma falta do Alan nesse lance, é verdade. Mas ainda assim... Tá? O encaixe da pressão que a gente quer mostrar, a quantidade de jogadores ali atrapalhando o lance do Internacional. E aí, com vantagem no segundo tempo, William, o Flamengo traz o Alexandre para marcar, para construir, né? Traz o Alexandre para ser esse jogador da esquerda da construção do Flamengo e tem os 2 volantes. O normal. O normal, o habitual do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo não precisa ter tantos caras à frente, não precisa ter tanta gente na última linha, porque está ganhando o jogo. E aí ele pode colocar mais jogadores da construção, que era num 3 mais 1, agora num 3 mais 2. Então tem mais um jogador nessa construção para se aproximar e para também manter um pouco mais essa posse da bola numa zona um pouco mais segura, que é essa zona de intermediária. O Flamengo vai rodar essa bola, dá pra gente ver a estrutura com o Varela, que entrou no intervalo se aproximando também. O Inter continua marcando num 4-4-2, como marcava no primeiro tempo, sem tanto saltar essa pressão, sem tanto saltar a linha. E aí você tem, por exemplo, isso é interessante, né? O Ricardo Matias estava ameaçando subir, o Léo Pereira dá a bola no Jorginho, ele se aproxima do Jorginho, Jorginho devolve de primeira. Você movimenta o marcador e você tira a possibilidade de ele ter o gatilho de pressão. Aqui de novo, 3 mais 2, bem definidos, 3 zagueiros do Flamengo, mais 2 jogadores. Léo Pereira quebra essa linha, dá pra gente ver a linha com 5, então o 3-2-5 do Flamengo, o que se tornou comum com o Felipe Luiz, com o Varela, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gonçalo Plata e fora da imagem o Samulino. Ainda assim, é um time que gosta muito da bola, que tem muito da posse da bola, mas vai resolver essa jogada na bola longa. E isso é muito interessante. Aqui dá para ver melhor. Linha de 5, 2 jogadores, os 2 volantes, o Alan e o Jorginho, como jogadores de articulação de jogada. Ela vai chegar no Alexandre aqui e a gente vai ver a movimentação do Plata e do Bruno Henrique. Isso. Os 2 atacam as costas da zaga e a qualidade do Alexandre pela lançada. Isso que eu quero chamar a atenção até por conta da escolha de ontem. O ataque muito móvel. Exato. Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique e Samulino. Obviamente, os 2 por dentro, né? Plata e Bruno Henrique. Muito móvel, muita movimentação, que é o que eu acho que você vai chamar a atenção aqui. Exatamente. E é uma coisa você ter Gerson e Arrascaeta como esses 2 jogadores de meio nas posições do Plata e do Luiz Araújo. Outra coisa é você ter o Plata e o Luiz Araújo. Seria uma coisa você ter Arrascaeta interno da esquerda, Pedro e Gerson interno da direita. Uma coisa completamente diferente é ter Plata, Bruno Henrique e também o Luiz Araújo como esses 3 jogadores de frente. Além do Samulino, né? Além do Samulino aberto pelo lado esquerdo.
Então, assim, é muito diferente. E num jogo em que tivesse Gerson e Arrascaeta, provavelmente o Flamengo não teria tanto dessa bola longa, mas gostaria de passar mais a bola no entrelinha. Mais controle de bola. Mais controle de jogo, mais bola no chão, usar muito do entrelinha, entre a linha defensiva e a linha de meio campo. Como não tem, e apostou num esquema de jogadores de mais infiltração e velocidade, o Plata e o Bruno Henrique são esses caras. E aí propicia essa jogada do Alexandro, esse passe espetacular de perna esquerda para colocar o Bruno Henrique na cara do gol. Claro, estava sem ângulo na jogada, tentou o cruzamento para trás e a bola não conseguiu ficar para o Flamengo. E aí o Inter começa a crescer no jogo. Como? Pressionando um pouco melhor, é verdade? Não muito. O número de PPDA do Internacional não muda tanto do primeiro para o segundo tempo, mas ele consegue aglomerar jogadores próximos da bola e envolver cada vez mais o Alan Patrick. Nesse momento, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Inter do lado esquerdo da jogada, com o Flamengo contra 4 jogadores ao redor da bola, superioridade numérica. O Inter vai fazer uma tabela muito interessante para sair da pressão, para escapar da pressão, e aí o Alan Patrick vai se envolver um pouco mais na jogada, vai se envolver um pouco mais na base da jogada, né? A bola vai ser virada pelo Wesley, vai ficar no Aguirre por aqui, e ele vai se aproximar, vai começar a participar. Não foi raro ver o Alan Patrick aí, na base da jogada ao longo do segundo tempo. E acho que isso deu um pouco mais de posse ao Inter, deu um pouco mais de imposição ao Internacional, que cresceu na segunda etapa. Ele ajudando mais na construção e não tão no meio da defesa ali do Internacional, do Flamengo. Exato. E aí o Thiago Maia descia para ser um volante, para ser um zagueiro, volante, o Thiago Maia descia para ser zagueiro. Com o Vitão, com o Juninho e o Thiago Maia, o Alan Patrick quase no 3+1 como esse primeiro homem de construção e o Inter atacando a última linha com 5 jogadores, os 2 laterais, os 2 pontas por dentro e também o Ricardo Matias, né? E até nesse momento, se a gente for ver, é o Bruno Tabata que está próximo da jogada, para o Alan Rodrigues se tornar um atacante praticamente, com o Aguirre, o Ricardo Matias, o Alan Rodrigues, o Wesley e lá do outro lado, o Bernabé. É um time que conseguiu colocar mais próximo da bola os seus melhores jogadores, mas também colocar mais jogadores na última linha do Flamengo e dessa maneira empurrar o Flamengo para trás. E a pressão do Internacional gerou momentos de perigo, não exatamente chances de gol, mas momentos de perigo. Aqui o Alan Rodrigues consegue roubar a bola do Jorginho, mas ela vai ficar com o time do Flamengo. O Flamengo vai ficar e o Wesley vai retornar para pressionar na marcação nesse momento. Pressão pós-perda ali, forte. Exato. O Inter, nessa pressão pós-perda, o Wesley consegue roubar a bola, uma boa chance para o Bernabé que tenta cruzar, a zaga consegue cortar. Mais um lance de pressão foi quando o Inter tentou jogar longo, o Flamengo vai recuar essa bola com o Rossi, e aí o torcedor do Flamengo ficou com o déjà vu do jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Inter sobe a marcação, o Flamengo com muita calma, repara no Ricardo Matias fechando o Alan nesse momento, vai se aproximar do volante, que era a principal função dele na marcação desse time do Internacional, e aqui o Tabata vai conseguir ter um gatilho de pressão para subir a marcação no Léo Pereira, vai ter que dar um chutão, vai ter que dar um bago porque estava pressionado. E aí o Inter começa a ter um pouco mais da bola. Entra o Richard no jogo, que é importante, saída no 3+1, o Vitão consegue abrir a bola bem aqui com o Gustavo Prado, e você vê, linha com 5 jogadores, o Borré também já está no campo, o Vitinho também já está no campo do outro lado, o Bruno Henrique também entrou. Repara nas mudanças do Inter, né? Jogadores ofensivos, jogadores de controle de jogo, para ter um pouco mais de imposição contra o Flamengo. Passa no pé do Alan Patrick, aqui você tem os 3 médios, um volante e 2 médios, né? O Alan Patrick, o Bruno Henrique e também o Richard como primeiro volante e uns 3 jogadores de ataque com o Gustavo Prado, com o Borré e com o Vitinho lá do outro lado. Essa bola vai ser girada pelo Alan Patrick no primeiro momento em que o Inter tem posse e gera, de fato, uma finalização. O 2 contra 1 do lado do campo com o Vitinho e com o Bernabé. O Luiz Araújo vai ficar perdido nesse momento, um lance muito parecido com o Wesley, naquele lance em que ele próprio finaliza. O Vitinho faz o corte para o meio e consegue finalizar bem a jogada para uma boa defesa do Rossi. Então, o final do jogo... Talvez o principal lance do Inter, né? Exato. Esse lance praticamente nos acréscimos mostra um Internacional que consegue ter a bola, consegue rodar bem a bola e gerar uma finalização clara. É interessante demais porque, pensando no jogo da volta, imagino eu que a estrutura que o Internacional vai apostar é essa. É uma estrutura de um time que pressiona alto, é uma estrutura de um time que tem o Alan Patrick mais próximo da bola para conseguir ter mais domínio e conseguir empurrar o Flamengo para trás com uma superioridade numérica na última linha. Ainda assim, não é um Flamengo que tende a abdicar de jogar também, que tende a mostrar muitos dos traços que mostrou na ida. O Flamengo mesmo fora de casa, independente do placar Claro. ou não, por natureza, por estilo de jogar, vai jogar. Ao mesmo tempo também pode deixar espaço, é natural. E é importante citar que o Flamengo teve dificuldade na transição. Se o Flamengo tivesse um pouco mais de criatividade e lucidez na tomada de decisão nos contra-ataques, poderia ter feito mais gols no Internacional, criou uma boa chance com o Luiz Araújo no segundo tempo.
A grande questão é que acho que esse Flamengo não tem esta característica e vai ter que trabalhar bastante para ter esse tipo de mecanismo. E aí pode ser uma vantagem do Inter que vai atacar, vai se expor e pode enfrentar o Flamengo que, se individualmente tem sim a característica, com o Samulino, com o Bruno Henrique, com o Gonçalo Plata, com o Luiz Araújo, com o Everton Cebolinha que pode jogar, enfim. Esses caras têm a característica, mas o coletivo do Flamengo acho que não lida tão bem assim no jogo em transição. Pelo menos o jogo de ida não foi exatamente como lidou, né? Mas acho que o jogo da volta promete, hein? Promete, vai ser um jogo. Até porque o Inter vai ter que se expor e talvez o Flamengo consiga aproveitar. Enfim, eu acho que um jogo bem aberto ainda, acho um confronto bem aberto. Exatamente. Mais alguma consideração, Vitinho? Não, é isso. Jogaço de bola. Não foi um jogo mais animado do mundo, poucas chances de gol, é verdade, mas muito tático, muito detalhezinho pra gente repercutir aqui. A volta vai ser ainda mais legal. Feito. E você, torcedor do Flamengo, e você, torcedor do Internacional, o que acha da partida da volta? Deixa seu comentário aqui, acho que qual time vai sair vencedor. Mais uma vez, peço para vocês que curtam, compartilhem, divulga com os amigos, divulga lá naquele grupo do WhatsApp que eu sei que você tem, se inscreve no canal, dá uma olhadinha no plano de membros que tem aqui embaixo, o Pix solidário ali para ajudar o nosso projeto a continuar crescendo. E mais uma vez, lembro também a acompanhar as playlists dos times, tanto do Flamengo quanto do Internacional. Tem bastante vídeo para você assistir aí. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.